pessoal, boa tarde. Novamente estamos aqui para trocar mais um pouquinho de experiência e a gente dar continuidade na aula 2, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do planejamento familiar e eu vou trazer relatos de casos, né, que foram colhidos num estudo de casos que foi feito no Nordeste. E a gente vou estar mostrando para vocês que pode acontecer que muitos de vocês podem estar tendo os mesmos problemas na região de vocês. Então, a gente vai só relembrar um pouquinho do que é a microcefalia, né? Que é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. É caracterizada por um período cefálico inferior ao esperado para a idade e o sexo, né? E dependendo de sua etiologia, pode ser associada a malformações estruturais do cérebro ou ser secundária a causas diversas. Então, a ocorrência de microcefalia por si só não significa que ocorram alterações motoras ou mentais. Crianças com perímetro cefálico abaixo da média podem ser cognitivamente normais, sobretudo se a microcefalia for de origem familiar. Então, contudo, a maioria dos casos de microcefalia é acompanhada de alterações motoras e cognitivas, que variam de acordo com o grau de acometimento cerebral. Então, em geral, as crianças apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com acometimentos motor e cognitivos relevantes e, em alguns casos, as funções sensitivas. A audição, a visão também são comprometidos e o comprometimento cognitivo ele ocorre em cerca de 90% dos casos. Então, a microcefalia, né, ela pode ter classificada conforme o tempo de seu início. Então, a microcefalia congênita está presente no nascimento e às vezes chamada de microcefalia primária. Porém, como este termo se refere a um fenótipo particular da microcefalia, deve-se usar preferencialmente microcefalia congênita. Então, a microcefalia pós-natal refere-se à falha de crescimento normal do perímetro cefálico após o nascimento, ou seja, o cérebro é normal ao nascimento, por isso é também chamado de microcefalia secundária. Então, a partir do momento em que a gente vê a questão da Zika, a gente tem que pensar na atenção nas mulheres, né? Que muitas das vezes, e na maioria das vezes, é deixada de lado. Então, foca-se muito na criança e esquece da situação da mãe. Então, na atual situação de aumento do número de casos, né, de microcefalia, agora também associadas à infecção pelo vírus Zika, as equipes de saúde devem considerar ao combate do mosquito Aedes aegypti como a prioritária no seu campo de atuação. Então, no âmbito de atenção à saúde, deve-se ampliar as ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva, a oferta de métodos contraceptivos, as visitas domiciliares para orientação à população e ao acompanhamento das gestantes, puérperas e recém-nascidos suspeitos de microcefalia. Como eu falei para vocês, dentro do próprio programa, a gente já tem todas essas ações, mas infelizmente elas ainda não estão sendo feitas corretamente. Às vezes a equipe não está completa, né? Às vezes não tem como se locomover, a equipe se locomover até as regiões mais de difícil acesso, não tem veículo, não consegue fazer esse acompanhamento, mas isso é muito importante quando a gente coloca dentro da questão do planejamento familiar, que a gente vai mostrar para essas pessoas, que a grande maioria são pessoas que não têm estudo, né, de baixa renda, então eles não têm um conhecimento, a gente passar esse conhecimento do planejamento familiar, não somente pela questão do Zika vírus, mas por N fatores, né, que a gente vai sofrer também, não só com essa patologia, mas com outras também. Então, é importante ressaltar que, embora neste momento haja uma atenção especial às gestantes para evitar a infecção pelo vírus Zika, a equipe de saúde deve manter as orientações e as ações
de promoção da saúde e prevenção para toda a população, já que cabe a todas, né, a responsabilidade sobre as medidas de controle, como a eliminação de possíveis criadouros do mosquito, limpeza dos terrenos, descartes apropriado do lixo e materiais e utilização adequada da água, além da proteção individual. Então a gente não pode baixar a guarda nesse momento, a gente tem que fazer todo o esforço para dar continuidade. Não esquecer, vamos só cuidar da gestante. Não, a gente tem que cuidar de todo mundo, porque essa gestante ela volta para casa. Então ela pode ter dentro da casa dela ou no vizinho da casa dela, né, que tenha um foco do mosquito, e essa mãe pode ser infectada justamente porque o vizinho não cuidou. Então não adiantou nada a gente orientar somente a gestante, e a gestante vai na casa dela, conversa com o marido, né, com todo mundo que mora em casa, e fala, vamos limpar a casa, vamos limpar o quintal, vamos organizar. Mas os vizinhos dela, ninguém fez isso. Então por isso que é muito importante a gente não baixar a guarda nesse momento, né? Não somente pela questão do Zika, mas a gente tem também, né, a chikungunya, a dengue aí também, e febre amarela. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, porque pode ter proliferação ainda mais do mosquito. Então, o planejamento reprodutivo, né? As equipes de atenção básica e as de saúde da família têm um papel fundamental na promoção da saúde sexual e reprodutiva, pois a partir do conhecimento dos diferentes contextos e necessidades de saúde das pessoas, dos territórios dos quais estão inseridas, essas equipes planejam e executam suas ações. Então, cada equipe, né, da sua região, cada município, eles vão montar a sua estratégia. A gente sabe que cada equipe, muitas vezes a gente senta, vai fazer uma reunião do município inteiro e definir as estratégias, mas aí lá na minha equipe é um pouco diferente da realidade do que foi colocado anteriormente nas nossas reuniões que a gente vai fazendo dentro do município. Então a gente tem que estar sempre conversando, né, com todos os gestores, para que a gente possa fazer adequações e não ficar aquela coisa rígida, engessada. Então eu consigo fazer dentro do meu município, né, várias ações de maneiras diferentes, e eu vou ter um resultado final igual, independente da forma que a gente vai estar executando. Porque muitas vezes a pessoa que tem um PSF mais próximos das fazendas, das chácaras, né, às vezes ela tem que mudar a estratégia de ação aquele PSF que vai estar ali atendendo uma população de casas, de apartamentos. Então fica mais fácil para se trabalhar. Ou também não, às vezes é mais difícil se trabalhar, porque a pessoa fica o dia inteiro fora, não tem ninguém em casa, né? Então ninguém consegue conversar com essas pessoas, né? O pessoal da endemia também não vai conseguir ter acesso. Então o Ministério de Saúde ele distribuiu para todos os municípios brasileiros os métodos contraceptivos para a disponibilização gratuita nas unidades básicas de saúde. Então, são eles os preservativos masculino e feminino, a pílula combinada, o anticoncepcional injetável mensal e trimestral e dispositivos intrauterino, né, o DIU, e o diafragma, anticoncepção de emergência e mini pílula. Então, vai depender do município também, de como que vai utilizar essas estratégias. A gente sabe que nem todos os municípios conseguem receber em tempo hábil todos esses materiais. A gente sabe que sempre tem aquela dificuldade de compra, de recebimento e tudo mais, e acabam não recebendo. Mas a gente tem que estar sempre trabalhando e montando as estratégias. Então, as equipes de saúde elas devem reforçar as ações de oferta e ampliação do acesso aos métodos contraceptivos para a população, com atenção especial ao acompanhamento das mulheres de seu território que estão em idade fértil. Então, a gente tem que estar com a equipe montada e a gente vai ver como que a gente vai trabalhar essas ações. Tá? Então, a gente vai fazer busca ativa, a gente vai trabalhar com a comunidade, né? Então, a gente vai ter que montar uma estratégia que seja mais propícia na sua região. Então, no entanto, nesse contexto,
é importante que aquelas mulheres ou casais que desejam ter filhos recebam as orientações necessárias dos profissionais da saúde sobre a prevenção da infecção pelo vírus Zika e sobre os cuidados necessários para evitar essa infecção durante a gravidez, principalmente nos primeiros trimestres. Então, é muito importante quando a gente for falar com os casais, for orientar os casais, mostrar para eles a dificuldade que se tem. Por exemplo, se ele mora numa região que tá tendo um índice muito grande, né, uma região endêmica, a gente vai ter que aconselhá-los. Olha, tenta atrasar um pouquinho, né, dê um tempo a mais para a gente ver o que vai acontecer com esse fluxo, né? A gente viu que teve muita gente que se revoltou quando a gente viu vários noticiários, né, médicos respeitados aí, infectologistas, pedindo para que a população não tivesse filhos nesse momento, né? Em 2015, 2016, no início ali solicitando que a população não tivesse filhos, justamente porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E muita gente vem com aquela questão, mas eu quero ter o filho a hora que eu quiser. Sim, ele vai escolher o momento adequado, mas a orientação cabe a nós passarmos. Então, nós vamos passar para esse casal, para essa mulher ou para o marido, quem for nos procurar, que ele tem um risco muito grande, que o filho dele pode ter uma patologia. Então, é importante quando a gente colocar as orientações, não colocar de uma forma de como se estivesse proibindo eles a ter filhos. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para orientar, mostrar para ele quais são os riscos, né? A gente vai colocar os prós e os contras que ele vai ter, e aí sim eles vão decidir se querem ter ou se não querem. Existe o risco, não só do Zika, mas existem de outras patologias também. Tá ok? Então, portanto, é necessário realizar ações de educação em saúde com mulheres e homens adultos, jovens e adolescentes, para garantir a oferta de informações e promover a saúde sexual e reprodutiva da população. Fazer a busca ativa de mulheres grávidas, ainda sem diagnóstico de gestação, para início oportuno de acompanhamento do pré-natal. Então aqui a gente já tem 2 pontos importantíssimos, né? Fazer a realização dessas ações educativas para a população, né? Dos adolescentes aos adultos. Os adolescentes a gente sabe que tem um risco muito grande, muitas vezes não tem orientação nem dos profissionais de saúde e nem em casa. Então acabam que eles vão buscar na rua informações que eles consideram apropriadas para eles. Então eles não vão usar preservativos, independente do processo que eles vão ter, não somente da gravidez, mas aí a gente já vai entrar na questão de doenças sexualmente transmissíveis, né, que é muito importante quando a gente colocar para o adolescente mostrar esse foco, né, das doenças sexualmente transmissíveis e a gestação, né? Porque o planejamento familiar ele também tem que se iniciar com essas crianças, né, que na maioria das vezes são crianças, então essas adolescentes, que elas já se iniciam, né, na atividade sexual e ela não tem nenhuma preocupação em se prevenir. E aí a gente pode ter complicações muito mais além do que somente a saúde. Então a gente vai ter outros problemas familiares. E, infelizmente, isso está entrelaçado dentro do planejamento familiar. Então, quando a gente fala de planejamento familiar, a gente está indiretamente adentrando a casa dessas pessoas e mostrando que o planejamento familiar ele vai muito mais além de ter somente um filho, né? E a gente tem muitos casos de crianças, adolescentes, né? Muitos adolescentes aí, e que engravidam e não tem um planejamento familiar, né? Não somente adolescentes, mas eu falo das adolescentes que são a maioria dos casos, mas os adultos também, que vêm as gravidezes indesejáveis, né? Que eles não desejavam ter essa gravidez, porque não se planejou para ter um filho. Então acaba isso tendo grandes problemas. Um outro fator é fazer busca ativa das grávidas, né? Muitas vezes a gente não consegue identificar se essas mulheres estão grávidas ou não. Muitas vão descobrir tardiamente, então elas já estão lá no 4º, 5º mês, né? Eu já vi casos de mulheres falarem que só foi ver na hora que estava passando mal e estavam entrando em trabalho de parto, então elas já foram ganhar o neném, nem sabia que estava grávida, porque o ciclo menstrual dela
né, não estava adequada, então ela achou que estava normal ficar aquele período todo e ela sem sentir nada, não sentia a criança mexer nem tudo mais. Então foi o relato que ela nos deu lá no momento. Então, ofertar os métodos contraceptivos conforme as orientações do Ministério da Saúde, que é encontrada no Caderno de Atenção Básica, número 26, né, que é Saúde Sexual e Reprodutiva de 2010. Então, quem tiver pode entrar no site do Ministério, que você encontra esse Caderno de Atenção Básica lá. E lá vem todas as informações de como a gente pode estar trabalhando. Então, ele te dá um norte de como a gente vai estar trabalhando essa oferta, né, de contraceptivos. Então, nesse quesito, é importante atentar para o uso correto de métodos escolhidos, principalmente no caso de pílula, anticoncepcionais injetáveis e diafragma, para garantir a sua eficácia. É muito importante, quando a gente for informar para essa mulher, os anticoncepcionais principalmente, né, a forma adequada de estar utilizando. Muitas das vezes elas não sabem como utilizar. Tem algumas que elas pegam a pílula, depois elas voltam, que é o injetável, né? Aí às vezes depois que ainda quer o diafragma, então elas não decidem. A gente tem que tentar ver com elas o qual ela se sente melhor, né? Então, qual é a maneira que ela vai se sentir melhor em estar utilizando, seja a pílula, né? Ou seja o injetável, ou seja o diafragma, ou o DIU, depende do que ela for querer lá para garantir isso. Mas a gente sempre tem que lembrar que ela tem que usar também preservativo, como eu falei, da questão das DSTs, né? Que muitas vezes preocupa somente com a gravidez, mas a gente pode ter outros problemas que são as DSTs. Então, sempre orientar, porque tem mulheres que o organismo não aceita mesmo determinado tipo de pílulas, ou às vezes o próprio injetável, né, pela quantidade de hormônio ser inserido de uma vez só, então algumas mulheres acabam que o organismo, né, reage contra isso, e tem o caso de mulheres também que usam a pílula e o organismo também não rejeita, e aí tem que mudar, conversar com o médico para ele estar mudando qual o hormônio que ela vai estar utilizando na pílula. Então, uma boa opção é considerar que o uso de método, né, reversível de longa duração, como o DIU, que apresenta boa eficácia em poucas contraindicações, cabe lembrar que o uso de preservativo deve ser sempre estimulado, não só como método contraceptivo, mas também para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né, o HIV, a AIDS, hepatite, né, entre outros aí, sífilis. Então é aquele momento que eu falei para vocês, a gente tem que estar atento, tentando mostrar para eles, né, para elas, a melhor forma e a melhor conduta que ela vai estar achando. Não é porque ela está usando um método contraceptivo que ela não pode estar utilizando a camisinha. Então, ofertar o aconselhamento pré-concepcional para as orientações e informações às mulheres que desejam engravidar sobre a atual situação dos casos de microcefalia no país, a sua relação com o vírus Zika. Além de reforçar a necessidade de combate ao vetor, né, o mosquito Aedes aegypti, a prevenção à picada de mosquito e medidas de proteção individual, utilização de telas em janelas e portas, o uso de roupas compridas, calças e blusas, sempre que possível, usar roupas que deixem a área do corpo expostas, né, e o uso de repelente. Então, a gente sempre recomendar às mulheres que elas usem manga longa, né, calça, sapatos fechados, que isso auxilia no combate. Então, essa mulher vai ter um risco menor de ser picada pelo mosquito. Então, garantir o acesso ao teste rápido de gravidez para a detecção precoce da gravidez e o início do acompanhamento pré-natal em tempo oportuno. Então, é muito importante, quando a gente dá informação para essas gestantes, que elas nos dêem um feedback, tá? Então, sempre quando a gente der essas informações, tentem ter um feedback dessas mulheres, de como que está acontecendo.
por exemplo, estou com suspeita de gravidez. Então já vai lá, já encaminha, né, ela para fazer o teste, né, seja o teste rápido ou o de laboratório, para a gente poder verificar e já começar o pré-natal o quanto antes. Então há particularidade no acolhimento das usuárias que buscam um teste rápido de gravidez, que estão disponíveis no guia prático, técnico, né, teste rápido de gravidez na atenção básica. Vocês podem também ter acesso lá no Ministério da Saúde, você baixa o guia lá completo. Então, destaca-se a oportunidade em caso de resultado negativo e a mulher não querer engravidar para oferecer o planejamento reprodutivo ao casal. Então, se ela foi lá, tem a suspeita, né, mas não tem as informações, se confirmado, a gente já inicia o pré-natal. Se foi negativo, a gente já começa a colocar na cabeça dela um planejamento para ela engravidar, que seja que ela queira de imediatamente engravidar ou a longo prazo, tá? Mas que a gente monte e mostre para ela que existe um planejamento, existem maneiras que ela podem estar conduzindo para que elas não tenham problemas, né, de saúde durante a gestação e que nem o feto também não sofra. Então, o planejamento reprodutivo, né? Então, a atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva vai além de ofertar métodos e técnicas para concepção e contracepção. Envolve também a disponibilização de orientações e informações, respeitando a autonomia e o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Essas ações também devem envolver o direito ao sexo seguro para a prevenção da gravidez, de infecções sexuais transmissíveis, né, e HIV/AIDS, assim como acesso a exames, teste rápido, né, de HIV e sífilis, profilaxia pós-exposição, diagnóstico e tratamento das ISTs, HIVs, AIDS em tempo oportuno. Até para a gente poder visualizar esse contexto do que essa mulher está tendo. Então a gente consegue ou não ter esse acesso. Então, adolescentes e jovens também são sujeitos desse direito e devem receber atenção diferenciada pelas equipes de saúde. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui-se direitos fundamentais do adolescente a privacidade, a prevenção do sigilo e o consentimento informado. Assim, né, as adolescentes têm o direito de ter privacidade durante a consulta com atendimento em espaço reservado, apropriado e de ter assegurado a confidencialidade. Além disso, é de extrema importância ampliar o acesso dos homens adultos e adolescentes aos serviços de saúde, especialmente estimulado sua participação nas ações de planejamento reprodutivo, pois o homem exerce um papel importante tanto na escolha quanto no uso de alguns métodos contraceptivos, independente se ele e sua parceira que façam uso do mesmo. Então, aqui a gente consegue fechar bem essa ideia que a gente está colocando, né? A gente consegue entender isso melhor, que tanto o adulto, né, quanto o adolescente, ele tem que ser tratado de uma forma em que a gente consiga ter essa boa relação, porque essa menina engravidando, ela vai vir para a nossa unidade em busca de auxílio. Muitas das vezes, ela vem ainda por questões familiares, né? A adolescente, grávida, aí o pai não aceita, então acaba que, como eu falei para vocês, infelizmente isso vai entrelaçar dentro das ações familiares. E a gente tem que também, às vezes, ajudar. Então, eu trouxe um artigo aqui para vocês, parte de um artigo, né, que eu achei muito interessante, dos relatos, né, das mulheres do Nordeste que sofreram com a zika no início. Até então eles não sabiam o que estava acontecendo, o que tinha, né? E então nesse artigo ele traz relatos das mulheres que tiveram lá. Esse artigo é da Débora Diniz, né, e saiu no Caderno de Saúde Pública, número 32, em janeiro de 2019.
2016. Então, em dezembro de 2015, né, o Hospital Pedro I, né, em Campina Grande, na Paranaíba, né, inaugurou o ambulatório de microcefalia. Então, em março de 2016, 40 mulheres se deslocavam com sua criança de 2 a 3 vezes por semana de cidades do sertão, né, do Alto Sertão ou o Cariri, para a estimulação precoce com fisioterapeuta e consultas com o pediatra, psicólogo ou oftalmologista, além de peregrinações por postos, né, do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para acesso a benefício social. Então, elas são muito parecidas, né, jovens agricultoras, rurais ou desempregadas, poucos escolarizadas, dependentes dos serviços de saúde e transporte para medicalizar precocemente seus filhos com múltiplos impedimentos corporais pelos efeitos do vírus Zika. Então, quando grávidas, elas não foram informadas de que uma epidemia estava em curso e muitas descrevem os sintomas do vírus Zika na gravidez como: na minha cidade tudo é virose. Então, essa aqui é uma frase bem clássica, né? Em todo lugar a gente vê isso. A pessoa chega para ser atendido, é uma virose. Então, não foi feita uma investigação correta daquela paciente. Tá? Então, são relatos que a gente vê que até hoje a gente acaba encontrando. Então, são filhas e netas de mulheres que convivem com o mosquito vetor como parte da vida cotidiana há mais de 4 décadas. Então, essas mulheres são as primeiras gerações de grávidas infectadas pelo vírus Zika no Brasil. Algumas delas souberam que seus futuros filhos foram afetados pelo vírus por imagem no pré-natal, ao mesmo tempo em que a pesquisa biomédica lançava hipótese de vinculação ou causalidade. Elas viveram momentos de desamparo pela assistência em saúde e pela ciência. Então, a gente vê esse quadro nos dias atuais, né? Foi o que eu falei para vocês. A gente observa que isso ainda acontece. Muitas não sabem, não fizeram um pré-natal correto, ou vão fazer e ainda não sabem como que vai proceder o pré-natal dela. Então, a microcefalia é uma metonímia ambígua para descrever os efeitos do vírus Zika no feto, por pelo menos 2 razões. É o sinal mais evidente para o diagnóstico por imagem ou para a medição do perímetro cefálico no recém-nascido para registros de vigilância epidemiológica. Mas também, para a maioria das mulheres, é o sinal de que tudo que meu filho tem é só a cabeça menor que a das outras crianças. Essa também é uma frase que as mulheres acabam utilizando, né? O meu filho, ele tem a cabeça menor do que a dos outros, por falta de informação. Então, elas ainda não estavam entendendo como que isso procedia. Assim como não se deve pedir à ciência que antecipe resposta, né, para o que ainda se desconhece, das mulheres não se pode exigir que antecipe os efeitos dos impedimentos neurológicos pela leitura de um manual de reabilitação. Então, elas descobrirão as singularidades ao verificarem seus filhos. Então, elas vão estar observando e vendo que a cada momento, a cada minuto, a cada hora, ela está vendo que existe uma alteração no filho dela. Então, a idade das crianças oscila entre 1 e 3 meses, o que favorece a naturalização da dependência e torna razoável a redescrição de que meu filho é normal, ele só tem esse problema da microcefalia. Então, é outra frase que elas utilizavam muito, né? E ainda se utilizam também. Aí eu volto a refrisar a questão da informação. Não foram passadas informações corretas para elas. Então, com a ciência, as mulheres vêm descobrindo os efeitos do vírus Zika em seus filhos. Então, elas já adotam a linguagem biomédica, né, da microcefalia e das calcificações ou pontificações,
preferem algumas, mas não é da síndrome congênita. Acompanham as sessões de estimulação precoce e se inquietam com o choro intermitente do bebê e descobrem que seu filho tem limitações auditivas ou oculares nas consultas com o pediatra. Então, elas começaram a perceber que tinha algo de errado com os filhos dela a partir do momento que elas iam convivendo. E aí a gente tem, por um outro lado, fazer sua própria ciência da observação doméstica. Então, elas descrevem os sinais permanentes de irritabilidade. A cada 10 minutos de sono, ele chora 1 hora e dão detalhes das dificuldades de alimentação ou mobilidade da criança. Então, o resultado dessa negociação das incertezas da biomedicina com a observação permanente pela maternagem, né, e a resignificação de especial para descrever as singularidades das crianças, elas são crianças especiais. Então, se a criança especial, né, é terminologia abolida pelos movimentos de pessoas com deficiência dos centros urbanos, políticos e acadêmicos, entre outras mulheres rurais e nordestinas, a semântica é acalentadora para enfrentar a precarização da vida pela epidemia. Então, ter um filho especial é uma aprovação divina para algumas, né, exigindo delas a maternagem como a medição integral para a sobrevivência. Então, elas vão se apegando a algumas situações para elas poderem estar auxiliando os seus filhos. Então, há uma relacionalidade vivificante entre mulheres e filhos, né? O que facilita a sujeição delas e as demandas crescentes de cuidado, né? Deslocamentos em transportes improvisados, de sítios, de cidades rurais, né, para Campina Grande, viagem de até 10 horas diárias para estimulação precoce em sessões de 30 minutos, esperam por ajuda para a alimentação da criança, pois muitos recém-nascidos têm dificuldade para se manter no aleitamento materno. Como eu já falei anteriormente, a questão de eu trazer esse estudo, esse relato, né, dessa professora, ela vem justamente nos mostrar justamente que em todos os nossos locais, em todo o Brasil, nós vamos ter grandes dificuldades. É aqueles pacientes da zona rural que têm dificuldade de chegar, tem que ficar esperando o horário da consulta, né? Às vezes consegue um micro-ônibus, sai o micro-ônibus andando por vários bairros, né? Vários locais, até recolher todo mundo, trazer esse pessoal para a unidade e lá começar fazer todo o acompanhamento. Então, uma forma legal da gente ver é fazer priorizações. Então, essas crianças que necessitam de um atendimento mais específico, a gente marcar tudo que a mãe e a criança precisar, por exemplo, no mesmo período. Por exemplo, se vai ser de manhã, marque todo mundo de manhã para que você consiga que essas pessoas sofram menos. Então, é uma ideia que muitos lugares já estão fazendo e ajuda muito para a gente ver que não ocorra mais esse tempo perdido das mães ficarem lá. Por causa aí, muitos acabam abandonando, porque eu gasto um dia inteiro para me ficar indo e voltando, para chegar lá, ser atendido meia horinha. Eles não entendem, então é muito importante a gente estar passando as informações para as pessoas. Então, a relacionalidade inerente à ética da responsabilidade da maternidade é exacerbada pela precariedade da vida das mulheres e não apenas pelo caráter vulnerável do recém-nascido. Então, no decorrer de espera para os atendimentos, né, lá no Hospital Dom Pedro I, as mulheres se conheciam como uma comunidade de vítimas de epidemia. Elas comparam os efeitos do Zika em seus filhos, investigam diferenças no tempo de infecção intrauterina e nos impedimentos corporais, a fim de aprimorarem a ciência doméstica. Passam a me explicar
como a infecção no início da gestação deixou mais sequelas em uma certa criança, pede que eu observe como o filho dela se desenvolve melhor comparando aquele retardatário na estimulação precoce. Então, elas mesmas se comunicavam. Então, como elas ficam muito tempo no mesmo ambiente, elas acabavam conversando uma com as outras e tentando entender o que está acontecendo. Né? Por que o seu filho é assim, o da fulana não é assim, o meu tem essa dificuldade. Então, acaba que elas acabaram se ajudando o tempo inteiro, né? E continuam se ajudando. Então, o principal direito que reclamam é de acesso a transferências de renda, descrito como ajuda do governo, pois as necessidades básicas da existência vêm sendo garantidas por ajuda de jornalistas estrangeiros ou pela caridade esporádica de profissionais de saúde, vizinhos e familiares. Então, a gente vê que a mãe ela não vai conseguir trabalhar, porque ela vai ter que cuidar do filho, então acaba que a renda da família vai diminuir. Como eu falei para vocês, acaba que uma coisa vai entrelaçando uma outra e os familiares vão sempre em busca de quem? Dos profissionais de saúde que estão ali para que os profissionais ajudem. Então aí já entra outros setores, a gente tem que pedir o pessoal da assistente social para poder estar tentando ajudar essas mães a conseguir os benefícios, né, que essa criança vai ter direito. Então, quase todas as 40 mulheres foram entrevistadas por noticiários internacionais e algumas delas são descritas como a mãe Zika. Tamanha exposição midiática. Elas querem contar sua história, mas também esperam de escutar sem nacionalidade, proteção ao desamparo. Então, o que a gente observa muito no dia a dia quando a gente está trabalhando? Que elas falam, né, onde a gente está atendendo, elas falam muito, mas elas querem uma resposta. E muitas vezes ela quer essa resposta nossa, dos profissionais de saúde. Algumas a gente pode dar, outras, infelizmente, não cabe a nós, né? Está nas gerências superiores ao que nós estamos atendendo. Mas nós podemos tentar auxiliar no máximo que for possível para que elas consigam sempre ter uma vida melhor. Uma segunda geração, né, de mulheres grávidas infectadas pelo vírus Zika já se apresenta nos ambulatórios de pré-natal em Campo Grande. Né? Uma diferença importante entre elas é a primeira gestação. A ignorância de que o vírus circulava há 1 ano fez com que as mulheres da primeira geração testemunhassem a descoberta em seus próprios corpos. Né? Entre as da segunda geração, a epidemia é conhecida, pois mesmo incertas, as informações sobre os riscos da epidemia circulam. Então, o Hospital Dom Pedro I ele atende casos de crianças com a síndrome congênita, vindo de 22 municípios da Paraíba. Assim, a segunda geração vive experiências mais torturantes. Algumas mulheres preferem não comparecer ao pré-natal, se apresentarem sinais de infecção pelo Zika, havendo casos de recusa do exame ultrassonográfico, né, tendência já identificada com outros grupos de mulheres. Né? Muitas mulheres ficam com medo de estar fazendo a ultrassom, fazer o diagnóstico e ela já começar aquele sofrimento do que o filho dela já tem. Mas o ideal é que essa criança seja diagnosticada intrauterina o mais rápido possível. Então, elas preferem não saber, pois não há o que fazer. Sem direito à interrupção da gestação e com muitas incertezas científicas, o diagnóstico precoce é tortura psicológica. Então, como não há o que oferecer a elas, nas palavras de uma das médicas responsáveis pelo ambulatório, né, de medicina fetal de microcefalia, aqui se oferece a terapia do abraço. Então, algumas mulheres grávidas infectadas pelo Zika, né, preferem assumir o abandono imposto pelas políticas públicas brasileiras. Então, não há como antever se o aborto ilegal inseguro irá crescer entre as mulheres da segunda geração da epidemia. Que aí é o que eu falei para vocês, a gente começa a entrar em outras situações.
Nessa segunda geração que a gente observa, as mulheres já têm mais informações do que na primeira, que até então elas não sabiam o que estava acontecendo. Hoje já se sabe exatamente, né, quando o indivíduo tem zika e que tem a malformação na criança. Faz a ultrassom e vê o diagnóstico. Muitas não querem fazer o exame da ultrassonografia para que ela não descubra. Muitas querem descobrir porque se tiver, querem abortar. E aí começam a ter os abortos clandestinos. E é um trabalho que nós também temos que fazer com essas mulheres para conscientizá-las da questão do aborto, né? É muito importante a gente estar trabalhando com essas mulheres também a questão do aborto, tá? Porque a gente vê que ainda existe um índice muito grande. Independente do Zika ou não, ainda a gente tem um índice muito alto de abortos. E quando eles não são feitos, né, naturalmente, essas mulheres vão ter consequências e aí elas vão voltar novamente para a unidade em busca de atendimento, só que com complicações. Então, tem mulheres que vão ter perfuração de útero, né, entre outros fatores aí, por tentativas de não ter essa criança. Tem algumas mães, por exemplo, que tentam suicídio. Então, é um outro fator que a gente tem que estar trabalhando também. Então, para a conclusão do artigo, ela coloca lá assim: meu argumento é que as controvérsias científicas sobre as causas da síndrome congênita não justificam a omissão estatal aos direitos fundamentais das mulheres. Essa omissão, por sua vez, alimenta uma perversa violação dos direitos. A presença etnográfica me mostrou como a epidemia produz novas precarizações em vida já vulnerabilizadas pela desigualdade social e pela discriminação sexual. Por isso, um tom ético prescritivo para encerrar este artigo para as mulheres da segunda infecção infectada pelo vírus Zika é preciso garantir acesso à informação e planejamento familiar como métodos contraceptivos de longa duração, hoje não previstos nas políticas de saúde brasileira, além do direito à interrupção da gestação. Então, acesso à informação e planejamento familiar são dois preceitos de saúde e direitos previstos pela Constituição Federal de 1988. Então, as mulheres da primeira geração têm necessidades não satisfeitas de proteção social, sendo a mais urgente delas a de sobrevivência material e transporte para os cuidados de saúde das crianças. Há uma discriminação interseccional em curso na forma como a epidemia atravessa a vida dessas mulheres. Elas já eram pobres nordestinas, pouco escolarizadas e com frágil inserção no mundo do trabalho. Agora são também cuidadoras de crianças com necessidades não protegidas pelo Estado brasileiro. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Então a gente percebeu muito bem que, por mais que a gente tenha aprendido e venha aprendendo com o vírus Zika, a gente percebe que tem muita coisa ainda a ser feita, né? O atendimento mais humanizado mesmo, a gente colocar em prática essa questão de um bom atendimento, né? Ser o mais humano possível com a paciente, né? Com os familiares, porque muitos não sabem exatamente o que é esse processo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail, perguntas, ou podem entrar em contato com os meninos aqui do Telesaúde, que também a gente pode estar programando outras aulas com as perguntas que vocês fizerem. Tá bom? Obrigado e até a próxima.